Olá, tudo bem? O Mosaicos do Tocantins de hoje traz uma edição especial. O nosso convidado é o produtor cultural Nilson Rodrigues. Nilcinho, como é conhecido e chamado pelos amigos, vai falar sobre as suas contribuições na cultura do Tocantins, sobre o Pastor e o Guerrilheiro, filme que ele faz a produção e participa do roteiro, e claro, sobre a cultura no cenário do Brasil hoje. O Mosaicos do Tocantins deste domingo está no ar. Nilson Rodrigues, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui no nosso programa. Obrigado a vocês pelo convite. E eu já vou começar a nossa conversa querendo saber o seguinte: quando aconteceu o teu despertar pela arte? Olha, isso é uma pergunta boa porque ela nos leva a uma reflexão sobre políticas públicas de cultura. Certo. Veja, eu era um garoto, morava na periferia de Brasília e sempre interessado em arte. Desde criança eu gostava de Você teatro. é goiano, não? É mineiro? Mineiro, sou mineiro. Mas o teatro que a gente conhecia era o teatro que era no circo, os dramas de circo, não é? Então havia umas companhias circenses que viajavam pelo interior de Minas com dramas incríveis, né? Eles adaptavam até do cinema, né? O Terror de Drácula, Bang Bang. Que maravilha. Então ali eu me interessei pelo drama, né? E quando eu me mudei para Brasília, garoto também, com 14 anos, eu fui buscar alguma possibilidade de trabalhar com teatro, era a minha paixão. E morava na periferia de Brasília, então eu não teria condições nenhuma de ir para o centro da cidade, buscar um curso, uma oficina, não teria. E foi uma ação do governo, uma ação do Estado, né, que levou para a cidade satélite que eu morava, em Taguatinga, um grupo do Rio que estava dando oficinas teatrais nas escolas. E foi a partir dessa oficina gratuita, ou seja, isso é política pública de cultura, Sim, né? exatamente. Que possibilitou que eu, de fato, começasse o contato com o teatro, com as técnicas, não é? Com a dramaturgia, com a interpretação, com a direção. Isso exatamente em 1980. E eu sempre gosto de falar disso porque, se não há ações públicas dirigidas aos jovens, a esses pobres das periferias, eles vão ser excluídos das suas possibilidades, né? Eu sou um exemplo, eu sempre gosto de dizer isto, que uma ação pública, uma política pública, né, é fundamental. E eu comecei nesse período, né, com 15 anos de idade, e não parei mais. O teatro, depois cineclube, e também atuei como gestor. Eu ocupei funções públicas em Brasília, eu dirigi a cultura em Brasília, aqui no Tocantins, no governo do Moisés Avelino, eu dirigi a cultura também, e depois fui diretor da Ancine, da Agência Nacional de Cinema. Então eu ocupei funções públicas também. Sim. Mas sempre volto para a minha vida privada de produtor, para a minha atividade de produtor, que eu acabei me tornando um produtor, né? Certo. Seja de teatro, seja de cinema, né, eu me tornei um produtor. E graças às políticas públicas de cultura, talvez se não tivesse tido este curso na escola que eu estudava, talvez eu não pudesse ter iniciado, né, ter começado, né, e desenvolvido o meu potencial. E vários desse mesmo grupo, que nós começamos juntos, vários continuam até hoje. O Chico Simões nós começamos juntos, que é um dos grandes mamulengueiros do país, tem uma agenda internacional permanente, é um grande bonequeiro, é um grande mamulengueiro. O mímico Miquéias Paz, que é um dos principais mímicos do país. Nós éramos dessa mesma escola, desse mesmo grupo. Veja como é importante ter políticas públicas de cultura, em todas as áreas, né? Sim. Mas Sim, estamos falando de cultura, sim, né? Certo.
E o que o Tocantins representa para você nessa tua trajetória? Olha, muita gente acha que eu sou tocantinense, o que eu acho bom. Aí pelo Brasil afora, as pessoas me perguntam, você é tocantinense, né? Você é tocantinense. Eu digo, mas sou mesmo, né? Eu tenho uma relação muito forte com o Tocantins, com o movimento cultural aqui do estado. Eu estive aqui, eu vivi aqui entre 1990 até 1995, bem no início aqui da capital, Palmas, no início da organização do estado do Tocantins. Então você fez parte do início dessa construção, né? Fiz parte e tenho muita alegria de ter dado alguma contribuição, né? Então eu me sinto tocantinense, eu me sinto parte disso aqui. Sempre que eu estou no Tocantins, eu me reconheço aqui, me reconheço nas pessoas, continuo tendo uma relação muito forte com os artistas daqui, que são meus amigos. A minha próxima pergunta, se você acompanha esse movimento, se você acompanha as artes do Tocantins, a cultura do Tocantins, você tem esse contato permanente com o pessoal daqui? Tenho, acompanho, né, às vezes muito decepcionado com o que ocorre, às vezes com alguma animação, com alguma expectativa, né? Mas eu vejo que o movimento cultural aqui, os setores da arte e da cultura se desenvolveram muito, muito. Aqui no Tocantins é impressionante, porque até estados com mais estrutura, com mais tradição, não conseguem uma repercussão com seus trabalhos artísticos país afora, como Tocantins consegue. Há algumas linguagens artísticas aqui que são bastante desenvolvidas, não é? Verdade. Então, mas isso é muito mais fruto da ação dos artistas do que propriamente alguma ação do governo. Você pode notar que aqui ficou muitos anos sem nenhuma política pública de cultura, sequer tinha uma secretaria de cultura própria. Eu estou falando no âmbito do Estado. Sim. A capital Palmas manteve. A capital Palmas sempre manteve uma política cultural, independente de qual fosse o prefeito ou a prefeita, né? Permaneceu. No âmbito do Estado, foi quase tudo destruído. Realmente foi um retrocesso muito grande. Nilcinho, nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta novamente, continuando o nosso bate-papo com Nilson Rodrigues. Até já. Nilson Rodrigues, agora no nosso segundo bloco, fale para nós das dores e delícias de ser um produtor cultural. Então, produzir cultura, eu acho que é difícil em qualquer lugar do mundo, né? Você lida com um bem simbólico e são vários fatores que determinam se aquela peça teatral, se aquele show musical, ou aquele filme, ou aquela série de televisão vai ter um bom resultado, porque são várias mãos, várias cabeças que constroem uma obra artística, né? Mesmo aquela obra artística que é produzida individualmente, né? Uma tela, um pintor quando produz uma tela, ou um escritor quando escreve o seu romance, o seu conto ou sua crônica, isto precisa ter um outro componente para que aquilo ocorra, para que aquilo aconteça. É preciso ter produtores, é preciso ter o interesse do público, mas para ter o interesse do público, aquela obra tem que chegar até a ele, e isto demanda esforços de outros setores, mesmo nessas obras que o autor, o criador, produz sozinho. Agora, há outras obras que obrigatoriamente são coletivas, né? Como no caso o cinema, o teatro, né? São obras que resultam de uma ação coletiva, de muitas mãos. Desde o roteirista, no caso do cinema, o dramaturgo, no caso do teatro, o diretor,
né? Os técnicos, o cenógrafo, o iluminador, né? Isso no teatro. E no caso do cinema, muito mais, né? O cinema envolve muita gente. Hoje, você, para fazer um filme de longa-metragem, você envolve, no mínimo, 100 profissionais. Né? Desde a maquinária, a estrutura de arte do filme, de figurino, enfim, figurantes, atores, você envolve muita gente, tem uma dimensão econômica importante também. Exatamente, a arte gera emprego e renda, né? Gera emprego e renda, e é um dinheiro que circula muito rápido. O que você investe, ou que o Estado investe, ou o patrocinador investe, volta muito rapidamente como imposto, porque aquele dinheiro circula muito rápido. Então, investir em cinema, não é, dá retorno não só do ponto de vista simbólico, a Sim. obra em si, que isso é muito importante. Você um país precisa ter um audiovisual forte, um cinema forte, se ele quiser se reconhecer como nação. Além dessa parte simbólica, tem essa dimensão econômica, gera emprego, gera renda, circula rápido esse dinheiro, gera impostos para o Estado, né? Então, o cinema tem essa característica, envolve muita gente e gera muito emprego, muita renda, né? Bacana. Bom, agora vamos falar, eu quero a sua opinião também sobre a questão do streaming. Em termos de perdas e danos, o que o streaming representa para o audiovisual no Brasil? Olha, eu acho que representa muito. É uma possibilidade de ampliação de espaços para o espectador. O espectador no Brasil ficou muitos anos, por interesses políticos, subordinado apenas às televisões abertas. A televisão a cabo demorou muito para chegar ao Brasil, porque não havia interesse das grandes redes que se ampliasse essas outras possibilidades de acesso do espectador ao audiovisual. Quando chegou o cabo, chegou sem produtos nacionais. Quer dizer, você praticamente não via filmes brasileiros, séries brasileiras nos canais a cabo, que era um outro absurdo. E foi uma luta muito grande para que se estabelecesse o mínimo de regulação para que se tivesse conteúdos nacionais brasileiros nos canais a cabo. E isto foi no primeiro mandato do presidente Lula, que estabeleceu essa regulação. Olha que coisa importante. Hoje você liga os canais a cabo, você vê conteúdos nacionais em todos eles, séries, filmes, né? Isso foi uma conquista, né? Sabe que tem um amigo nosso, amigo do cinema brasileiro, o maior produtor do cinema brasileiro, Luiz Carlos Barreto, que ele tem uma frase que eu ouvi quando eu era jovem e eu nunca mais esqueci. Disse, um país que não produz cinema, ele não consegue se enxergar, se ver. É como uma casa sem espelho. Olha que interessante, né? Interessante. Então, o Brasil voltou a produzir cinema muito fortemente após o primeiro mandato do presidente Lula e agora tem esse novo desafio que você se refere, que são as plataformas de streaming. Nós temos várias hoje. Né? Amazon Prime, Netflix, Paramount, Disney, né? Mas não tem regulação. Isso é uma questão grave que era para ter sido resolvido já no governo da presidenta Dilma. Isso já estava encaminhado, já estava pronto para ser regulamentado, mas com a interrupção do seu mandato, isto não foi adiante, por interesses políticos e econômicos. As plataformas que operam no Brasil, sejam elas quais forem, elas precisam pagar impostos. Ainda são de forma ilegal, é isso? Eu não diria que é ilegal, eu acho que falta uma regulamentação que permita que tenha conteúdos nacionais nessas plataformas, que elas paguem alguma taxa, algum imposto por usar, né, o nosso espaço, por
vender os produtos deles para os espectadores brasileiros. Isso se dá em qualquer lugar do mundo. Sim, qualquer claro. país que se preze faz isto. Nós não podemos apenas ser um quintal, não é, dessas grandes multinacionais que usam o país apenas para obtenção de lucro. E a nossa identidade? E a cara do país, que só pode ser revelada a partir da produção do nosso cinema, das nossas séries de televisão, não é? Então é preciso que essas grandes plataformas de streaming se comprometam com o cinema brasileiro, mas isto para que isto ocorra, não é questão de boa vontade, é preciso de regulamentação. Agora isso já está em curso, com a volta do presidente Lula ao governo federal, isso já está em curso e isto vai ocorrer. Nós vamos ter uma regulamentação das plataformas de streaming. Bacana. Vamos continuar conversando com o Nilson Rodrigues no nosso bate-papo. E no próximo bloco a gente fala sobre o pastor e o guerrilheiro, que é a razão do Nilcinho estar de volta ao Tocantins. Você não sai daí que a gente volta já já. Bom, Nilson Rodrigues, você está aqui, né, no Tocantins, fazendo o pré-lançamento, que na verdade já lançou, porque o programa vai ao ar agora no dia 16 e lançou em nível nacional no dia 13. Dia 13. Né? Como surgiu O Pastor e o Guerrilheiro? Olha, Maria, esse filme, O Pastor e o Guerrilheiro, é inspirado numa história real. Numa autobiografia escrita pelo ex-guerrilheiro Glênio Sá, que lutou aqui no Tocantins, na época norte-goiano, na guerrilha do Araguaia, ali na divisa com o Pará. E ele deixou esse escrito e me chamou muita atenção. Eu achava uma história muito curiosa, muito interessante, e eu sempre... Foi quando eu morei aqui entre 90 e 95, eu tive acesso a essa história. Eu sempre pensei que deveria produzir um filme sobre essa história. E acabou que deu certo, né? Nós filmamos antes da pandemia, montamos esse filme no período da pandemia e estamos lançando agora. O filme foi rodado ali na divisa com o Pará, em Araguatins e no povoado de Santa Luzia, e em Brasília. Aqui em Tocantins, né? No Xambioá, aqui em Tocantins, ali às margens do rio Araguaia, na cidade de Araguatins e no povoado de Santa Luzia. Certo. Filmamos aqui no Tocantins e em Brasília. São os dois lugares em que se passa uma história. Né? E de modo que foi isto que me trouxe de volta para o Tocantins, para filmar e agora, né, para esse lançamento nacional do filme. Nós estamos em cartaz no país inteiro, né, em várias salas de cinema, em todo o país e com muita expectativa. Foi muito bom ter filmado, né, ter contado essa história de um encontro entre um prisioneiro político que foi preso aqui durante a guerrilha do Araguaia, e um cristão dentro da cela de uma cadeia. Um cristão que estava preso na época em Brasília, por engano. Porque a ditadura não respeita ninguém, não é? Sim. Ela prende qualquer pessoa e muitas vezes prende achando que aquela pessoa é o que ela efetivamente não é. Quer dizer, não devia prender ninguém, né? É preciso ter democracia, não devia prender ninguém. Na ditadura, agora a ditadura se prende. Ditadura prende, tortura, e tudo isso está no filme. E esse encontro na cadeia, com esse encontro, eles marcam. Eles assumem um compromisso que vão sobreviver à tortura e marcam o encontro para a virada do milênio, no dia 31 de dezembro, à meia-noite do ano 2000, da virada para o ano 2000, 27 anos depois, em cima da torre de televisão em Brasília.
Então eles marcam esse encontro. Que é bem simbólico esse local, né? A torre, né? A torre é muito bonito isso no filme, essa história ocorreu, eles marcaram esse encontro. Eu não quero dar spoiler do filme, todo mundo está convidado para assistir aqui em Palmas ou em qualquer cidade do Brasil, onde ele estiver em cartaz. Aqui em Palmas está em cartaz no Palmas Shopping, no Cinex do Palmas Shopping. Agora você assina, você faz a produção do filme e também participa do roteiro. Como é que foi essa experiência? Olha, eu sempre gostei de me envolver, né? Eu fiz o argumento do filme e depois participei da construção do roteiro. O roteiro em cinema geralmente é feito por várias mãos, né? Sim. Vários tratamentos, né, desse roteiro inicial vai sendo feito, outros roteiristas se envolvem. O roteirista final, a roteirista no caso, é a Josefina Trota, que fez o roteiro final. Então, eu participo como roteirista e sou o produtor do filme. A gente produziu outros filmes, outras séries de TV e agora o nosso empenho é em colocar o Pastor e o Guerrilheiro à disposição do público, né? E é isso que estamos fazendo. Espero que muita gente vá ao cinema, assista o Pastor e o Guerrilheiro. E vem com também um elenco muito bom, né, o Nilson? Tem um elenco bem bacana. Sim. Bem bacana, um elenco excepcional. Os atores que interpretam tanto o Pastor como o Guerrilheiro são excepcionais. A outra protagonista, Júlia Dalávia, que é no filme quem descobre a história toda, é uma atriz fabulosa. E atores aqui do Tocantins também. O Genésio Tocantins, que é um artista, um grande compositor, um grande músico, um grande cantor, também está atuando no filme, né? Então, é uma alegria, né, estar aqui no Tocantins participando desses processos iniciais, né, do filme, da obra aqui no estado, porque nós filmamos aqui técnicos daqui, figurantes daqui, atores aqui do Tocantins. O mínimo que a gente tem que fazer é voltar e fazer uma festa com o filme aqui no estado, estimular que as pessoas possam assisti-lo. Bacana demais, uma demonstração de respeito e valorização que você tem pelos artistas de Tocantins. Para a gente encerrar, o que é que você imagina sobre a cultura no Brasil de hoje? Olha, a cultura foi perseguida pelo governo Bolsonaro, foi criminalizada pelo governo Bolsonaro. Agora, o Ministério da Cultura foi destruído, os artistas foram perseguidos. Agora a gente está animado, com muitas expectativas com a recriação do Ministério da Cultura pelo presidente Lula, com a nova ministra que está iniciando seus trabalhos. E não só você sente que no país inteiro os produtores culturais, os artistas estão muito esperançosos com esse novo momento, né? Aqui no estado do Tocantins, recriaram a Secretaria de Cultura. Sim, recentemente. Recentemente, o que é um bom sinal, depois de tantos anos de destruição e de ausência de qualquer política pública aqui no estado. Um estado que tem uma produção musical riquíssima, que tem uma produção literária rica, que tem uma produção plástica, de artes plásticas rica, de teatro, não é? Então, é preciso que tenha uma política pública de cultura. Agora, foram muitos anos de destruição. Eu espero que, com a recriação dessa Secretaria de Cultura, seja novamente organizado, do ponto de vista institucional, né, as ações de políticas públicas que são necessárias aqui no Tocantins ou em qualquer lugar do país. Verdade, Nilson Rodrigues, muitíssimo obrigada. Eu sei que você veio. O seu tempo está muito corrido e você aceitou o nosso convite. Obrigada por participar do nosso programa Mosaicos do Tocantins, que sempre vai ter espaço para você, como para todos aqui do Tocantins e de fora também. Muitíssimo obrigada. Obrigado a você, Maria. Obrigado aos que estão nos assistindo. Muito obrigado. Que pena, o programa terminou, mas na próxima semana eu te espero à 13h na Record News e nas nossas redes sociais. Até o próximo programa.